Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz de Cristo. Amém? Amém. O pastor me ajudou imprimindo um esboço da lição de hoje para que vocês possam me acompanhar. Pedi para o irmão Heraldo distribuir a vocês o esboço, cada um vai ter uma cópia. Não há lacunas para serem preenchidas, exceto se você quiser lápis para você completar com alguma informação, ok? Mas elas já estão todas preenchidas. Pedi aos irmãos Emário que venham eles também me ajudar. Eu também tive a gentileza de fazer imprimir a vocês todos um mapa que eu vou desenhar aqui no quadro, que vai ajudar na sua compreensão também, somando aí com o seu conhecimento, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe. Nós estamos estudando um curso, curso de Apocalipse, ou curso de Escatologia. Nós estamos na nossa quarta aula, hoje. Nós vamos concluir o tópico de hoje, que são as dispensações. O tópico de hoje, nós estamos navegando há 4 semanas, olhando as 7 dispensações. Semana que vem eu vou entrar no segundo tópico, e o segundo tópico que eu vou entrar será as 70 semanas de Daniel, da profecia de Daniel. Eu não estou entrando peritoriamente no Apocalipse, diretamente, porque para que você possa entender o Apocalipse, fiz cópias, pensei que haveria 20 pessoas, talvez aqui alguém que pode doar uma folha. Para que você compreenda a doutrina das últimas coisas, há muitas informações que vocês precisam compreender. Por isso que eu decidi que eu iria partir das dispensações e depois eu iria tratar de outros tópicos. Então, semana que vem, espero que vocês possam vir. Nós vamos estar estudando as 70 semanas profetizadas por Daniel. Antes de nós darmos início, eu quero ler um trecho que fala sobre o estabelecimento do reino. Jesus, que está lá no profeta Zacarias. Zacarias é o penúltimo profeta do Antigo Testamento. O último profeta foi Malaquias, e o anterior, Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Eu quero começar lendo esse trecho, e vamos orar pedindo a orientação do Senhor para a aula de hoje. A última aula sobre as dispensações. Inclusive, eu entrei em contato com o pastor Eduardo, aqui do seminário, e ele passou o contato do pastor Alan, que é o responsável pela matéria de escatologia e doutrina das últimas coisas. O seminário tem adotado um mapa das dispensações. Eles me forneceram um arquivo. A igreja pediu para que imprimisse. Esse mapa está ali no fundo da igreja. Então, se você puder, com seu tempo, dar uma olhadinha, você vai ver o início das dispensações, o fim delas, o que as caracterizou com aquela tríplice estrutura. Então, tira uma foto também. Você pode tirar uma foto de cada uma da dispensação e colocar ali no seu arquivo, tá bom? Esse material ele é muito interessante. Inclusive, eu vou ver se eu entro em contato com o pastor Alan. Quero que ele me forneça também uma cópia do material que ele ministra ali no seminário. Eu vou disponibilizar a vocês também. Tá bom? Então, dá uma olhadinha ali no mapinha depois, do mapa da escatologia. É bem interessante.
de forma ilustrativa ajuda bastante. Gente, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, quando Jesus estiver retornando para pôr fim à tribulação e dar início ao reino, nós vemos ali uma expressão, que ele virá para reger as nações com o quê? Alguém sabe? Isso, com vara ou cetro de ferro. Você sabe o que isso quer dizer? Jesus, gente, ele não vai ser um governante frouxo, mole. Ele vai ser um governante rígido. Ele vai reger as nações com firmeza. E aqui no livro do profeta Zacarias, eu tenho esse recorte do futuro, falando sobre um pouquinho dessa administração de como será. Eu não quero falar hoje precisamente sobre o reino, não. Ele vai fazer parte porque nós estamos vendo as dispensações. Uma das minhas matérias que eu vou lecionar aqui a vocês vai ser sobre o reino. Aí naquela matéria eu vou esmiuçar e vou trazer muitas informações de como será o reino de Cristo. Hoje eu vou tocar em alguns pontos, tá bom? Eu não quero me aprofundar agora porque vai ter uma matéria que vai ser apropriada para isso. Igual a tribulação. Nós passamos pela tribulação na aula anterior. Eu não mencionei muitos detalhes, porque vai ter uma aula que nós vamos falar com detalhes no que vai acontecer nos 3 primeiros anos da tribulação e os outros 3 anos e meio posteriores. Então vai ter um momento que a gente vai entrar com muitas informações. Mas aqui no profeta Zacarias, capítulo 14, versículo de número 9, até o versículo de número 11, o texto inteiro fala sobre isso, né? Fala sobre o reino milenar, mas eu quero chamar a sua atenção e nós vamos orar para darmos início à nossa aula. O profeta Zacarias, ele disse o seguinte no verso de número 9: o Senhor, está falando de Jesus, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra tornará como a planície de Geba a Rimon. Ao sul de Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Versículo de número 11. Habitarão nela, e já não haverá o que? Maldição. E Jerusalém habitará segura. Deus vai governar a terra a partir de Jerusalém. E por causa disso, toda a terra estará segura. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelas palavras da profecia que o Senhor nos delegou, que nos traz consolo e esperança a respeito de um futuro seguro, onde o Senhor regerá Jerusalém e as nações com cetro de ferro. O Senhor será um governante firme, onde o Senhor vai fazer toda a sua vontade. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesta aula, os irmãos que aqui vieram e os irmãos que do seu lar estão acompanhando esse curso também. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Nós aprendemos que cada uma das dispensações há uma estrutura tríplice, né? Há uma responsabilidade, há um fracasso, há um juízo, e nós adicionamos aí uma nova estrutura e há uma expressão de graça em cada uma
das dispensações. Nós também aprendemos e vimos que são 7 as dispensações, né? A primeira se chama inocência, a segunda consciência, a terceira chama-se governo humano, a quarta chama-se patriarcas ou profetas, a quinta chama-se lei, a sexta chama-se graça e a última dispensação ela se chama reino, né? Ou milênio. E a duração dessa dispensação será de 1000 anos. Por isso, reino milenar. Ela vai durar 1000 anos. Curiosamente, a dispensação da inocência, quanto tempo durou? Nós não sabemos quanto tempo durou. Todas as pessoas que tentam conjecturar, eles vão dizer 100 anos, eles vão chutar 200 anos, nós não sabemos quanto tempo durou a dispensação da inocência. A consciência durou quanto tempo? 1536 anos, né? A do governo humano durou quanto tempo? 427 anos, ou 430. A promessa durou 430 anos. A lei do Monte Sinai até a cruz, 1500 anos. A graça, ela vai durar, nós não sabemos que ela está em andamento, né? Mas já correu mais de 2000 anos. Né? E a graça vai até o arrebatamento da igreja. Embora o juízo, que faz parte da dispensação da graça, ela aconteça ali, né? Mas ela encerra-se ali no arrebatamento. E já o reino milenar, ela vai durar 1000 anos, né? Gente, essa posição escatológica, ela está dentro de um pressuposto chamado pré-tribulacionista e numa posição pré-milenar. Aqui, estou falando ainda da dispensação da graça. E aqui eu já estou entrando na dispensação do reino. Tá? No pré-tribulacionista, Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação. E na dispensação do reino, Jesus vem antes do reino. Ele não vem durante o reino. Ele vem antes para ele mesmo estabelecer o reino. Tá bom? Então, normalmente os dispensacionalistas, eles adotam as posições pré-tribulacionistas e pré-milenista ou pré-milenar. Então eu vou desenhar com vocês um mapa aqui, só para deixá-los a par do que nós estamos conversando, tá bom? Que é a folha que eu entreguei a vocês aí. Então eu vou desenhar aqui uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu quero começar com o fim da era da igreja. Quando a igreja ela é arrebatada. Tá bom? Então eu tenho aqui o arrebatamento da igreja, onde os vivos vão se encontrar com o Senhor nos ares, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. E quando a igreja se reunir com Cristo nos ares, tudo indica que haverá 2 eventos aqui nos céus, né? 2 eventos. Eu vou trabalhar com vocês esses eventos, tá bom? Numa aula apropriada, eu só quero tocar nesses assuntos.
O primeiro evento que vai acontecer quando nós nos encontrarmos com o Senhor é o Bema. Que seria o Bema? O Tribunal dos Crentes. Tá bom? Nesse dia, as suas obras serão avaliadas para ver se você receberá ou não galardões. Tá bom? Será o Bema. E o Bema ele vai ser baseado no seu serviço cristão. Tá bom? Então, até o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que a obra de cada um resultará em uma resposta de recompensa, né? Ele fala 3 materiais que não haverá recompensas, né? Quais são os materiais descritos por Paulo na igreja de Corinto lá? Feno, madeira e palha. Então, se o seu serviço cristão equivale a feno, sob o fogo dará o resultado. Nós sabemos que esses materiais se queimam, não vai sobrar nada. Então você ainda entra no reino, mas você não ganha nenhum galardão. Mas existem outros materiais, que são pedras preciosas, ouro e prata, né? Se aquilo que você fez para o Senhor, o seu serviço cristão, ele equipara-se a pedras preciosas, você será galardoado. Se equipara a ouro, também será galardoado, tá bom? Então vai ter o Bema. Esse Bema aqui, gente, é um pódio, a ideia de Bema é um pódio olímpico. Não é um dia de tristeza, é um dia de recompensa, tá bom? Não há danos aqui. Você só não há danos, porque todos os seus pecados já foram cravados na cruz. O que vai ser determinado ali é se você ganhará ou não recompensas, tá bom? E vai haver um outro evento também aqui, chamado bodas. As bodas do Cordeiro. O que seria as bodas do Cordeiro? Seria a união, o casamento da igreja, sendo noiva, com o seu noivo Cristo, e Jesus assume a igreja, né? Então vai haver as bodas do Cordeiro. Depois das bodas, Jesus convida a igreja a voltar para inaugurar o reino. Então, depois das bodas, nós temos aí a segunda vinda de Cristo com a igreja. Segunda vinda. E Jesus vem para estabelecer o reino dele. Só que para ele estabelecer o reino, ele tem que pôr fim em um juízo que está acontecendo na terra. Qual seria esse juízo que está acontecendo aqui na terra? É o período que a Bíblia chama a grande tribulação. Os 7 anos de grande tribulação, né? Os 3 primeiros anos e meio de uma aparente paz, e os outros 3 anos e meio de grande tribulação, que perfaz 7 anos. Gente, eu quero encorajá-los a vir na semana que vem, porque a gente vai dar a base teológica, né? A base profética para dizer por que nós dizemos que são 7 anos, tá bom? E por que a igreja não passa por esse período? Essa profecia que vamos estudar de Daniel capítulo 9, 24 a 27, ela é a base teológica para dizer por que são 7 anos e por que a igreja não passa por esse período. Então eu gostaria de encorajá-los a vir a semana que vem e você entender isso, tá bom? Então na segunda vinda com a igreja, Jesus ele vai pôr fim na tribulação. Tanto é fato que a segunda vinda no livro do Apocalipse está descrita no capítulo 19, né? E Jesus vem para reinar. Por isso que nós colocamos o início do reino aqui. Então aqui seria, né, numa das posições que nós temos, o início do reino. O início do reino, com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus vai estar acontecendo a grande tribulação. Há uma tríade satânica.
atuando no mundo nesse período? Nós temos o diabo, nós temos o falso profeta e nós temos o anticristo, o falso Cristo. Quando Jesus Cristo vem, uma das primeiras coisas que ele faz, sem muito trabalho, viu gente? O diabo não é páreo para Jesus Cristo, tudo bem, gente? Às vezes nós temos uma ideia de dualismo entre o bem e o mal. Não existe dualismo. Olhando para Jesus, porque Jesus, ele é infinitamente maior que o diabo. Porque o diabo não é um Deus caído. O diabo é um anjo caído. O diabo, ele não causa consternação em Deus pelo seu poder, porque até o poder que ele tem foi Deus que deu. E os limites que ele anda nos limites impostos pelo próprio Deus. Jesus não vai ter trabalho nenhum em prender o diabo. Tanto é fato que quando o diabo for preso, o próprio Cristo vai mandar um anjo fazer isso. Ele vem, ele vê o diabo e dá ordem a um dos seus anjos: pode prendê-lo. Sabe quantos anjos Jesus manda para prender o diabo? 1000 anjos. 100.000 anjos. 10 anjos. Ele dá ordem para um. Jesus tem uma legião de anjos. Ele olha para aquela multidão de anjos: quem pode ir? E talvez vários levantarem uma mão. Vai você. Eu vou. E um só. Foi lá e prendeu o diabo sem dificuldade alguma. Martinho Lutero falou que Satanás é um cão na coleira de Deus. E ele vai até onde a coleira o permitir. Ele não pode dar um passo a mais ou um passo a menos. Gente, não existe dificuldade para Cristo vencer o diabo. Então, a primeira coisa que Jesus faz, dando ordem a um dos seus anjos, é prender o diabo. Então, o diabo, na ocasião do seu retorno, ele é preso num lugar chamado abismo. Ele vai ficar encarcerado. E o tempo da sua prisão será de 1000 anos. Por quê? Porque quando Jesus inaugura o reino de 1000 anos, vocês verão que o diabo não vai ter atuação aqui. E o que acontece com o falso profeta e o falso Messias? A Bíblia vai dizer que eles vivos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eles são precipitados no lago de fogo, porque o lago de fogo está vazio. Eles serão os primeiros a inaugurar o lago de fogo, tanto o falso profeta como o falso Messias. Então ele acabou aqui com a tríade, com muita facilidade. Aí eu tenho as nações que vêm da tribulação. Aí nós vamos ter o julgamento das nações com a vinda dele. Vai estar lá Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Canadá, México, continente africano com seus países, continente europeu com seus países, o continente asiático com seus países. Eles vão ser julgados por Cristo nessa ocasião. As nações chamadas gentílicas, eles vão ser julgados. E é onde a gente vê lá no Evangelho de Mateus, bodas, bode, a separação dos bodes com as ovelhas. Jesus
vai julgar as nações e ele vai separar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Pastor, qual é o critério que ele vai usar para julgar? Bem, vocês terão que ser um pouquinho pacientes, porque nós vamos entrar nesse assunto com maior detalhe. Mas é a forma como eles trataram os judeus. Em suma, o critério de julgamento é como eles trataram. Lembra aquele texto que fala: eu tive fome e me deste comer? Tive sede e me deste beber? Estava nu e me vestistes? Estava preso e vieste me visitar? Esse vai ser o critério. Porque nós estamos falando do período onde Jerusalém e os judeus convertidos serão perseguidos, e as nações poderão abrigar esses judeus convertidos ou denunciá-los às autoridades do anticristo. Os bodes serão lançados no inferno, ainda não no lago de fogo, mas no inferno. Pastor, mas o inferno não é o lago de fogo? Não, não é. E as ovelhas? Aqueles que trataram bem os judeus convertidos, eles vão entrar com seus corpos físicos no reino. Então, nós vamos ter, esse aqui é o primeiro público nessa ordem didática que vão entrar no reino: as nações gentílicas com seus corpos físicos. O que eu quero dizer com corpos físicos? Eles não passarão pelo estágio de glorificação. Eles vão entrar com os corpos, os nossos corpos. Eles entram. Ok? Mas eu já sei que vai entrar a igreja, né? A igreja entra no reino, né? Obviamente, com corpos glorificados. A igreja entra, a igreja gloriosa, com corpos glorificados. Aí temos, então, o julgamento das nações. Mas também vai entrar aqui os judeus convertidos. Quem seriam esses judeus convertidos? O remanescente fiel. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao remanescente fiel, não é a igreja. O remanescente fiel são os convertidos vivos da grande tribulação. Então, esses judeus convertidos, eles entram na tribulação também. A nação nacional de Israel, os convertidos. Interessante nós observarmos, mas pastor, vai haver bastante pessoas convertidas para entrar no reino de gentios judeus? Sim, porque vai haver na grande tribulação um grande avivamento, um grande avanço missionário aqui nesse período aqui. O trabalho missionário que vai haver na grande tribulação, ele vai ser maior que o avanço missionário da era da igreja. Primeiro, Deus vai levantar 144 mil evangelistas. E eles vão pregar o evangelho do reino nos 4 cantos da terra. Tal missão que a igreja não conseguirá cumprir. Porque a igreja falha nessa missão. Mas eles vão conseguir. O maior programa missionário, o maior programa evangelístico vai acontecer aqui na grande tribulação. Teremos muitas pessoas se convertendo, judeus e gentios. Então haverá muita gente entrando no reino. Então nós temos as nações gentílicas. Os judeus convertidos, eles vão entrar com corpo físico? Corpo físico. E esses corpos físicos, até o final da dispensação do reino, eles serão transformados, glorificados? Só depois. Mas serão. Depois. Durante o reino, eles vão habitar com os corpos normais. Só que como o reino, o planeta Terra, vai passar por uma transformação, eu vou mencionar daqui a pouquinho, vai haver uma longevidade
das pessoas que entram. Eles vão viver uma qualidade de vida melhor. Tanto é fato que as nações terão famílias, terão filhos, e os filhos viverão próximo do tempo de vida do período pré-diluviano. A Bíblia fala que uma criança morrer com 100 anos, ela é muito nova. Então vai voltar aquela estrutura do ambiente do mundo pré-diluviano. Então as pessoas vão viver mais tempo. Tem pessoas que vão conseguir passar o reino inteiro vivos. Porque vai haver uma mudança do ambiente. Eu vou entrar nesse assunto, o profeta Isaías falou sobre isso. Eu vou entrar nesses detalhes com vocês. Muito bem, então por enquanto eu tenho aqui 3 públicos. Eu tenho a igreja gloriosa, as nações gentílicas com corpo físico, a nação nacional de Israel convertida com os corpos físicos. E eu vou ter nesse momento, depois do julgamento das nações, eu vou ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Então, pensa comigo, a igreja, uma linha do tempo, a igreja, ela passa a existir em Pentecostes. Vou colocar aqui um P de Pentecostes. A igreja passa a existir em Pentecostes. A igreja deixa de existir no arrebatamento. A igreja passa a existir em Pentecostes. A igreja deixa de existir no arrebatamento. Como é que ela deixa de existir? Ela deixa de atuar. Ela ainda existirá no céu e vai entrar no reino. Mas em questão de plano de história. Então aqui a igreja é criada, aqui a igreja é retirada. Quem são os convertidos daqui para trás? Desde Adão. Como é que eles são chamados? Resposta: santos do Antigo Testamento. Então, das pessoas que se converteram desde Adão até antes do início da igreja, eles fazem parte do Israel convertido do Antigo Testamento. Tá bom? Então, logo após o julgamento das nações, eu tenho daí então os santos do Antigo Testamento com o corpo glorificado. Eles passam a entrar também no reino. O sacrifício de Cristo foi eficaz para eles também. Ele tem um efeito retroativo, né? Então, por enquanto, eu tenho os santos do Antigo Testamento com o corpo glorificado, a igreja glorificada, as nações gentílicas com corpos físicos convertidos, né? E os judeus convertidos com corpos físicos que vieram da tribulação. Tudo bem até aqui, gente? Eu tenho mais um público que entra, que são os convertidos da tribulação, que morreram durante a tribulação. E eles são considerados judeus também. Então eles entram também, os santos que morreram na tribulação. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que há uma multidão de pessoas que morreram, decapitadas. Os 144 mil morrem todos. Todos morrem decapitados. Os 144 mil. Todos eles morrem. Homens, não tinha mulher nos 144 mil. Não tinha casados, eram todos solteiros. E eram todos judeus. Eles entram também, eu vou colocar aqui, os santos do Antigo Testamento. Os santos da tribulação, com corpos glorificados também. Eles também entram. E Jesus vai reger então esse pessoal. Ele vai reger com cerços de ferro a igreja
Israel do Antigo Testamento, os santos da tribulação, glorificados. Não glorificados, os judeus que vieram da tribulação, mas vivos, e os vivos das nações gentílicas. Então vai ter uma grande multidão de pessoas que ele vai regir. Gente, esse reino de Cristo, ele precisa acontecer por causa de um propósito tríplice. Isso aqui tem que acontecer por um propósito tríplice. O primeiro propósito, as alianças que foram feitas no Antigo Testamento. As alianças que foram feitas no Antigo Testamento, elas não foram cumpridas na íntegra. E Deus, Ele faz cumprir suas promessas. E no reino essas promessas se cumprem. Quais são elas? Eu vou citar elas para vocês. Nós temos a aliança abraâmica, que eu já comentei com vocês. Lembra que eu falei? Lembra que lá na frente eu vou tocar nesse assunto. Deus prometeu a descendência de Abraão 3 coisas. Número 1, quem lembra? Uma terra. Número 2, Descendência. um descendente, que seria o Messias. Mas ele também prometeu uma terceira coisa: uma nação. E aqui no reino, essas 3 promessas se cumprem. Israel vai ter uma terra, Israel vai ter um rei, e Israel vai ter uma nação, né? Nós temos a aliança davídica. A Bíblia fala no livro de Samuel que Davi sentará no seu trono e governará para sempre. E nós sabemos que não seria o personagem Davi, seria o descendente de Davi. Então, nós teremos um rei físico, um rei pessoal. Esse reino não vai ser espiritual, ele vai ser físico. Ele vai ser terreno. E Jesus mesmo vai sentar-se no trono de Davi. Ele prometeu isso a Davi. Nós temos também a promessa da nova aliança, que foi feita lá em Jeremias. Mas pastor, a nova aliança já não vale para agora? Sim, ela tem aspectos que valem já para agora. Mas a nova aliança, ela foi prometida a Jeremias. Ela se cumpre aqui. Que seria o quê? Uma restauração espiritual do Israel. Nós temos também a promessa que está lá no livro de Isaías, da paz mundial. A verdadeira paz mundial. Porque o anticristo, ele vem com uma proposta de paz mundial. Mas é tudo mentira. Sempre a humanidade, principalmente a nação de Israel, esperava o príncipe da paz. Lá em Isaías, que fala sobre a profecia do nascimento de Cristo, e ali tem uma dupla profecia, né? Que fala sobre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele será chamado Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esses 4 títulos que a princípio a gente entende para o menino, mas na verdade é para o rei. Ele teria isso, mas não naquela primeira vinda. E o menino nos nasceu, e um reino está sobre os seus ombros, e seu nome será, é dito. Então esse príncipe da paz, ele não estabeleceu a paz. Tanto é fato que na primeira vinda ele falou: não vim trazer a paz. Na primeira vinda, eu vim trazer a espada, porque eu vim separar a mãe do filho, o marido da mulher. Mas nessa segunda manifestação do filho, ele vai trazer a paz. A Bíblia fala que eles vão converter as suas espadas em ferramentas do arado. Ninguém vai levantar a espada mais. Não vai ter guerras. Vai ser 1000 anos de um reino de paz. Nós não ouviremos mais. Nós desaprenderemos a arte da guerra.
E existe uma outra promessa: justiça perfeita. Hoje o mundo ele é caracterizado com tanta impunidade. A gente olha, a gente pensa, como que é capaz de um governo, de representantes do governo, tomar essas decisões? Isso gera para a gente uma revolta tão grande. Nenhum governante, por mais que você é simpatizante ao partido A ou ao partido B, eles não vão conseguir. Justiça perfeita. Será que no reino de Cristo? Né? E ele vai reinar então com perfeição. Ok. Qual seria a responsabilidade do homem nesse período? Vamos para aquela estrutura tríplice. Qual é a responsabilidade? Muito simples: obedecer às orientações do Rei Jesus. Essa vai ser a responsabilidade: obedecer às orientações do Rei Jesus. Interessante que isso vai valer para todos, tá? Isso vai valer para os judeus que entraram com os corpos físicos, os gentios que entraram com os corpos físicos. Isso vale também para os outros três, mas esses três aqui não podem pecar mais, né? Porque já foram glorificados. Então esses três aqui não estão sujeitos mais a pecar. Mas esses dois aqui, esses dois grupos, não somente estão sujeitos a pecar, como pecarão em muito, né? Principalmente no final do reino. Qual vai ser o fracasso? Porque eu tenho uma responsabilidade. Qual vai ser o fracasso? Desobediência. Aqui, ó, gente. O fracasso vai ser caracterizado bem no finalzinho. Vai haver uma rebelião. Rebelião. E quem vai aderir a essa rebelião? Os não convertidos, descendentes dos gentios, e os não convertidos, descendentes dos judeus que entraram convertidos. Mas quem são essas pessoas aí? São os filhos que vão nascer. Quantas gerações você consegue fazer em 1000 anos de procriação? E todo mundo fértil, né? Com saúde perfeita, podendo viver bastante tempo, né? Vamos tirar por base o pastor Davi. O pastor Davi tem quantos anos? 19. Já tem 3 filhos, 4, né? 5 filhos. Mas se ele viver 1000 anos, só ele povoou o Brasil inteiro, né? Brincadeira, tá, pastor Davi? Vocês entendem, gente? Vai ter muitos filhos. Os filhos serão filhos. Nós estamos falando de 1000 anos. Vai haver uma grande explosão populacional, nunca jamais vista. E essas pessoas que nascerão, eles necessitarão ouvir o Evangelho. A gente vai se pregar do Evangelho. Eles precisarão ir de ano a ano a Jerusalém adorar o Rei Jesus. E eles podem não querer se converter. Então, quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto do seu abismo. E o texto bíblico fala que ele sairá a seduzir as nações dos 4 cantos que há na terra. E o texto bíblico fala que ele vai vir com tantas astúcias, com tanta raiva, que ele vai seduzir nações inteiras. Aí você pensa, como que é possível? Tivemos um rei perfeito, um rei que trouxe paz, um rei que trouxe equidade, um rei que trouxe justiça, um rei que julgou com imparcialidade. Como que alguém não vai aceitar Jesus? Pois bem, não irão. E vai haver uma grande revolta com as pessoas que Satanás vai seduzir no finalzinho do reino. Aí onde entra Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai entra agora nessa cena. É Ele que executa. Essa batalha que vai acontecer aqui, ela se chama Gog e Magog. Essa batalha nem chega a acontecer. Eles só intentam fazê-la. Eles cercam a cidade santa, mas a Bíblia fala que vem
fogo do céu que os consome e os destrói. É nesse momento que Satanás ele entra no lago de fogo, onde vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. E as pessoas que se rebelaram? Morrem todas. E aí a gente vai entrar no juízo, né? Porque eu tenho o início do reino, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o fracasso, eu tenho o juízo. E qual seria o juízo? O grande trono branco. Só que o que acontece, gente? Veja só. Vamos olhar aqui a partir de Adão. As pessoas de Adão, e vamos atravessar toda a história e vamos até aqui. Vamos atravessar aí quase 7 mil anos de história. Mais de 7 mil anos de história, se Jesus viesse arrebatar a igreja hoje. Onde estão as pessoas que morreram sem Cristo? Desde Adão, vou colocar Caim. Né? Caim é do maligno, eu sei que Caim foi para o inferno. Vou colocar Caim, porque Adão e Eva, não. Vamos colocar de Caim e vamos atravessar toda a história. E vamos até o final do reino milenar, dessa rebelião. Essas pessoas que morreram sem Cristo, estão todas elas no inferno. Todas as pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno. No lago de fogo só está o falso profeta, o falso Messias e agora o diabo. Só tem 3 pessoas no lago de fogo. Onde está o juízo aqui? Essas pessoas que estão no inferno, e só está a alma delas, tá? Só está a alma delas no inferno. Esse inferno é chamado de Hades. E o corpo, pastor? O corpo está na sepultura. O corpo virou pó. Está na sepultura. Mas a alma deles está no inferno. Aqui vai acontecer o cumprimento de uma profecia feita em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Que uns ressuscitarão para o horror e o tormento eterno. Nesse dia, Jesus vai trazer de volta todos os impenitentes. Eles vão ressuscitar. E eles vão comparecer perante esse tribunal aqui. Os mortos do inferno. Eles vão ressuscitar. Quer dizer que eles vão receber os seus corpos de volta. E eles vão ser julgados segundo as suas obras. E os livros serão abertos. E o livro da vida foi aberto. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, o diabo e o falso profeta. Eles ressuscitam, recebem a sentença final e eles são lançados também vivos no lago de fogo. Lá serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então eu tenho a responsabilidade, eu tenho o fracasso, eu tenho o juízo. Aqui eu termino as dispensações. Pastor, e daqui para frente? Aí entra um período chamado, que não há dispensações, chama novos céus e nova terra. Seria graça? Hã? A gente coloca o que na graça seria isso? Não, é uma nova era. As dispensações seriam aqui, nesse plano de Deus. Mas eu quero ler com vocês esse texto aqui, ó, que fala desse momento. Tem algo na planilha de vocês que eu não mencionei. Quando Jesus Cristo vem aqui, ó, na sua segunda vinda, vamos voltar para trás um pouquinho. Ele vem para uma batalha. Pastor, Só um instante. Numa batalha. Essa batalha, ela leva o nome de Armagedon.
por causa que Armagedon é um local, é um lugar. Armagedon é o nome de um vale. Então imagina, né? Montanhas e um vale. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para uma batalha que vai estar acontecendo nesse vale. E parece que as nações gentílicas ímpias estão oprimindo Israel convertido. E quando eles vão intentar contra eles, aí a Bíblia fala, vencendo, vem Jesus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, ele está falando desse momento. Ele vem para salvar Israel, salva para levá-los para o reino. Então, eu estou falando isso porque na folha de vocês está escrito Armagedon e Gog e Magog, né? São batalhas distintas. Uma está no final da tribulação, a outra está no final do reino. Olha o mapinha aí de vocês. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Então você tem aí, ó, acompanha na folhinha de vocês. Você que está em casa, se você quiser uma folhinha, tá? Eu mando para você, só pedir. Muito bem, você tem aí arrebatamento, fim da dispensação da graça, lá em cima Bema e Bodas. Aí você percebe que o Bema e o Bodas vai até a segunda vinda de Jesus com a igreja, né? Na terra, 7 anos de grande tribulação, tem a batalha do Armagedon, prisão de Satanás. Embaixo você tem aí uma linha contínua do inferno, ou Hades, né? Aí você tem aí a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Eu só coloquei isso para não poluir muita folha de vocês. Aí você tem o reino de 1000 anos. Lá no final do reino, rebelião de Gog e Magog, que é o nome que é dado a essa revolta final, logo após Satanás ser solto do abismo. Tá vendo aí? Tá bom. Eu ia colocar mais uma setinha daqui, levando o diabo para o lago de fogo. Eu não fiz para não ficar poluído, mas você pode fazer uma setinha aí, jogando ele no lago de fogo. Aí você tem a ressurreição dos ímpios para o grande trono branco e a condenação deles no lago de fogo. Fim da dispensação do reino. Tá bom? Gente, na parte aí do meio, você tem aí para ser preenchido, né? Ser preenchida a responsabilidade, obedecer ao Rei Jesus. Você pode preencher se você quiser. Você tem aí o fracasso, a rebelião final. Você pode colocar Gog e Magog. O juízo, o grande trono branco. E para eu fechar, que graça que a gente pode ver aqui, gente. Eu acho que a gente poderia enumerar várias, né? Uma delas é que o mal será restringido para sempre, né? O mal e o pecado será destruído com esse julgamento aqui. A partir daqui não vai haver mais pecado e mal. Eu gosto tanto de ler Apocalipse 21, porque ele fala que não vai haver mais maldição, não vai haver mais morte, nem choro, nem pranto. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. O trono do Cordeiro estará com eles. Juliana? Podemos ver a graça também manifestada na oportunidade dos filhos se converterem, né? Porém, não vão querer, né? Isso mostra a graça de Deus também. Podemos ver. Estendendo a salvação. Nós podemos ver a graça sobre o conhecimento de Deus sendo pleno. Ninguém vai ter desculpas, né? Eles serão obrigados, gente, a ir. Eu vou ter que adiantar um assunto que eu acho tão legal. Eles serão obrigados a ir em Jerusalém uma vez por ano, todas as nações adorar a Jesus. E se eles não irem, vai ter punição. Sabe qual vai ser a punição se eles não forem? Não vai chover. Eles não vão ter
que comer. Vocês vão vir, se vocês não virem, eu não mando chuva. Então provavelmente eles serão constrangidos a virem. Então é obrigado a servir a Deus? É sim. Vai vir. Se você não vir, não vai cair chuva na sua casa. Então é obrigado agora? Agora é. É obrigação, não vai ter chuva. Mas eu vou mencionar isso. Mas o conhecimento de Deus vai ser pleno. Amém? Amém. Pastor. O senhor fazer um pequeno comentário. Existem outras linhas de interpretação das dispensações durante a história bíblica, e uma delas, da qual se servem os reformados e os católicos romanos, é a que a gente chama de aliancista, que eles veem completamente diferente. Então, assim, ou você cai do lado deles, na Bíblia, ou você cai nesse. Por quê? Porque eles alegorizam tudo, e a gente leva tudo ao pé da letra, mas respeitando vários critérios. Então, quando você cai do lado de lá, você começa a cometer erros grosseiros de interpretação bíblica, porque você vai ter que lidar com todas essas narrativas, todos esses fatos, e você vai ter que dar um significado e você não vai saber fazer. Então, a razão por que a gente ensina essa, o pastor Mário ensinou aí, é porque tudo que ele falou você vai achar no texto bíblico, nas profecias, nas alianças, e tudo faz sentido perfeito ao analisar dessa forma. Então, é coerente. Isso que a gente ensina. Lembra uma das aulas eu falei sobre as escolas? A escola dispensacionalista, a escola de alianças, aliancista, dispensacionalista, aliancista, preterista e idealista, né? Existem essas correntes, até falei as religiões que adotam. Esse sistema aqui, gente, nós adotamos ele porque ele é o que traz mais clareza a respeito das profecias. Esse sistema, ele leva um nome. Ele leva um nome. Que nós, batistas, acreditamos ser a melhor hermenêutica. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Não existe hermenêutica perfeita. Bom? Porque hermenêutica é a ciência humana de entender Deus. Mas nós entendemos que é a melhor que cabe, tirando algumas margens de erros. Ela chama essa hermenêutica que nós adotamos, chama gramático histórico. Esse sistema gramático histórico é assim: a gente pega um texto e a gente tem uma profecia. Como que nós lemos essa profecia? Pelo sentido gramático histórico. Em outras maneiras, a gente dá um sentido literal para as profecias. Pastor Mário, é o único método de hermenêutica? Não. Os aliancistas não usam, não falo que eles não usam. Nas profecias eles não usam, mas em outras matérias eles usam gramática histórica. Mas nas profecias, os aliancistas não usam gramática histórica, eles usam simbologia. Pastor Mário, mas não tem símbolos nas escrituras? Sim, elas têm, mas elas têm uma interpretação literal, mesmo sendo símbolos. Qual é o método de hermenêutica usado pelos idealistas? É um outro método. Os idealistas, eles já usam um método alegórico. É tudo uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma metáfora. E a escola preterista, ela só usa história. Ou seja, tudo isso para os preteristas já aconteceu. O Apocalipse terminou no ano 70. Então existem essas 4 escolas, tá bom? Pegando o gancho aí pelo pastor. Semana que vem a gente vai estudar as 70 semanas de Daniel, tá bom? Venham bem alimentados, porque o caldo é grosso, gente. Não, quer dizer, não coincidiu o que eu falei, né? O alimento aqui vai ser puxado, viu, gente? Para vocês, mas a gente vai tentar usar uma didática que auxilie vocês na compreensão, tá bom? Pastor Davi, pode terminar com uma palavra de oração?
Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia e pelo privilégio que nós temos de abrir a Sua palavra e estudá-la. Obrigado pela vida do pastor Mário, que tem se esmerado em estudar e passar esse conteúdo para nós. E obrigado, Pai, porque nós vemos que o Senhor é o Senhor da história, o Senhor está no controle de todas as coisas, nada acontece sem o Seu consentimento e sem com que o Senhor tenha um propósito. E nós rogamos, Pai, para que nós possamos sempre viver à luz, Pai, desse fato de que nós possamos sempre honrar e glorificar o Senhor em toda a nossa vida, em todas as áreas, e possamos confiar, Pai, mesmo quando nós não entendemos, que o Senhor está no controle de tudo e que, no fim das contas, Pai, tudo vai resultar para a Sua honra e para a Sua glória. É isso que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês todos. Bom retorno para casa.